Bom dia a todos. Hoje, 16 de junho de 2023, às 9 horas e 30 minutos, a Comissão Parlamentar de Inquérito número 02/2022, criada pela Portaria número 36 de 2 de dezembro de 2022, para apurar supostas irregularidades na Secretaria Municipal de Obras e Transporte, devendo-se apurados os fatos certos e determinados concernentes a suspeita de desvio de peças da frota de veículos da municipalidade, suspeita de superfaturamento em compras de peças e combustível, utilizando o cartão corporativo e suspeita de não ter havido licitação na contratação de empresa operadora de cartão de crédito. Essa comissão ela é composta pelos excelentíssimos vereadores e vereadora. Presidente, vereador Silvio Silva, relator, vereador Adilson Mário Alves e membro, a vereadora Carla Francisca Vieira Araújo. Registro aqui a presença do Dr. José Neto, que é o advogado representante do município, que se faz presente. Cumprimento a todos, presente também no auditório dessa casa. As oitivas elas serão realizadas mediante sistema audiovisual, tudo nos termos do parágrafo 1º do artigo 405 do CPP, alterado pela Lei 1719 de 2008. O arquivo de áudio e vídeo será salvo em CD ou DVD, sendo reduzida a termo apenas no caso de problemas técnicos. Gostaria de informar a todos que essa comissão parlamentar de inquérito conta com apoio e assessoria do advogado dessa Casa Legislativa, Dr. Daniel Nascimento Pinto, e da servidora também dessa Casa Legislativa, Thaís Fernanda de Amorim de Oliveira. O doutor José Neto, já de praxe, o doutor, advertir Vossa Senhoria, representante do município de Dores Indaiá, doutor José Custódio de Moura Neto, ABMG 160.084, que lhe é vedado interferir nas perguntas feitas pelos membros da Comissão Parlamentar de Inquérito e nas respostas das testemunhas, havendo a faculdade, porém, de reinquiri-las por intermédio do presidente da comissão após promovida a inquirição por parte dos membros. Na data de hoje, essa comissão determina a oitiva de testemunhas que será ouvido na presente data. Se faz presente a primeira convocada, Alexandra Aparecida Xavier. Nós teremos, após a primeira depoente, a Núbia Fernanda da Silva, que é a secretária de saúde do município. Logo após, a Rosimeire Ferreira da Silva, secretária municipal de educação. Haverá um intervalo para o almoço e na parte da tarde retornamos para ouvir os depoimentos do senhor Aenes de Oliveira Júnior, que é o gestor de transporte municipal, o senhor Cláudio Moraes dos Santos, que é o contador municipal, e finalizando, na parte da tarde de trabalho, o senhor Henrique da Costa Marques, que é o controlador interno municipal. Nesse momento, eu passo a qualificar a nossa primeira testemunha.
A testemunha tem conhecimento dos fatos que estão sendo apurados por meio dessa comissão parlamentar de inquérito? Conhecimento, você tem conhecimento? Sim. Esclareço que Vossa Senhoria está diante de uma comissão parlamentar de inquérito, na condição de testemunha, e como tal tem o dever de dizer a verdade, sob pena de incorrer em crime previsto nos termos do artigo 4º, inciso 2 da Lei Federal número 1579, de 1952, combinado com o artigo 342 do Código Penal. Apesar disso, caso Vossa Senhoria entenda ter envolvimento com os fatos, ora investigado, terá o direito de permanecer em silêncio e não produzir provas contra si mesmo. Caso o questionamento sobre os fatos possa conduzir o seu comprometimento criminal. A testemunha se compromete a dizer somente a verdade perante essa comissão? Sim. Sim. Alexandra, nós elaboramos alguns quesitos, tá? Do qual, para ilustrar melhor, né, você foi reconvocada perante essa comissão para que a gente possa esclarecer algumas coisas dentro do processo. Começo, né, fazendo a primeiro quesito e dizer a colega vereadora Carla, ao colega vereador Adilson, que eles se sentem na liberdade, tá, de pedir a palavra caso, em cima da quesito da pergunta, né, caso queira perguntar. Alexandra, qual era a sua função na Secretaria de Obras e Transporte no período que você estava no setor? No início do mandato, eu fui nomeada ao cargo de chefe do departamento funerário, né? 3 meses depois, eu saí, fui retirada do cargo e fiquei só na secretaria mesmo, tirando guias, fazendo baixa de abastecimento, e depois que eu fui ajudar nas empresas do cartão. Quando você exerceu essa função lá, quem era o secretário de Obras e Transporte e quem era o gestor de transporte? Nesse período que eu vou te falar aqui, aonde que é o objeto dessa comissão, se trata do cartão ValeCard, tá? Trivale ValeCard. Quem era o secretário de Obras e quem era o gestor de transporte? O secretário era o Naldinho e o gestor era o Renato Graciano. Alexandra, hoje você encontra no setor? Você ainda trabalha lá no setor? Não, eu saí em abril do ano passado. Tá. Você pode relatar para essa comissão qual foi o motivo da sua dispensa, da sua saída lá desse setor onde você prestava os seus trabalhos? Para falar a verdade, assim, eu nem sei o porquê, porque o próprio prefeito mesmo nunca chegou até a mim para me falar o porquê eu estava saindo. Ele mandava as pessoas, né? Assim, eu fui praticamente perseguida. Ele tomou um ódio de mim e queria que eu saísse de lá de qualquer forma. Aí ele pedia a Amanda para falar para mim, ele pediu o Naldinho para falar para mim que não era para mim ficar lá mais. Aí ele quis me colocar no Cine, no lugar da Malu, mas me dizia que não podia me dar o cargo porque eu era efetiva. Aí eu recusei e fui para o patrimônio. Mas o motivo, ele nunca me esclareceu. A sua saída não tem nada a ver com o cartão corporativo Trivale. Nada a ver. Apesar que depois eu recebi áudios, né, de fornecedores mesmo, porque eu trabalhei no transporte 8 anos e meio. Então, eu já conheci, todo mundo me conhecia, né, relatando que o Graciano falava para eles que eu estava saindo de lá porque o prefeito não queria me ver lá. Só isso. Nesse período seu, que quando eu te inquiri, te perguntei, né,
Você falou do cartão, tudo. E você já esteve aqui perante essa comissão, então você já está bem claro que se trata da ValeCard, tá? Da Trivale, porque a gente sabe que tem outros cartão corporativo e nós não podemos sair do fato objeto da CPI. Quem na Secretaria de Obras e Transporte, durante esse período seu, tinha acesso ao sistema da Trivale ValeCard? Eu que tinha a senha do sistema, porque cada um tem a sua senha. Então, eu tinha a senha para lançar as OSs que o Renato me passava. Mas quando você fala cada um tinha a sua senha, quem é cada um? Você? E você tinha conhecimento de quem mais tinha a senha? Eu tinha, o gestor podia ter, o secretário podia ter. E eles tinham? Eles tinham, mas o Naldinho nem mexia. Né? Porque todos nós fizemos um treinamento. Todos. Então, todos sabiam como o sistema funcionava. Tá, mas cada pessoa que acessava o sistema, igual você falou, o Naldinho, né, tinha, mas né, o senhor Renato Graciano, tinha assim, ele acessava o sistema, você observava, você via? Não. A função dele era negociar as peças, era ligar para os fornecedores, e ele me passava para me lançar. Mas, no final, quem assinava era ele. Ok. Você tinha sua senha, mas uma pergunta que você fez. Você chegou a usar a senha de outra pessoa, que você disse que tinha do secretário e do gestor? Você só usava a sua? Só a minha senha. E não passei para ninguém. Mas você sabe informar perante essa comissão se você tem conhecimento ou sabe se essas pessoas que tinham a senha que você falou, se eles passavam para outra pessoa podia utilizá-la, essa senha se passa? Não. Se eles passou a deles, eu não sei, não. Você não tem conhecimento? Não tenho conhecimento. Quando ia acessar o sistema, precisava fazer um login e colocar a senha. Ou já ficava disponível para o acesso imediato? Alguém deixava a senha lá, chegava outro, poderia usar? Não. O sistema disponibiliza uma senha, aí eu vou e troco ela. Depois do treinamento, ele disponibiliza uma senha no nosso e-mail, no e-mail individual, e a gente acessa essa senha, imediatamente ela já pede para trocar. Aí cada um cria a sua. Cada um tinha sua senha pessoal. Cada um tinha sua senha pessoal. A pergunta que eu te fiz até mais objetiva é o seguinte: você lá, você saía para o almoço para alguma coisa e tirava a senha? Saía do sistema. Mas não ficava assim, você nunca percebeu, você ficava aberto do seu Renato? Não. Ah, tá. Com a palavra, a membro dessa comissão, vereadora Carla. Acho que está desligado. Bom dia, Alexandre. Bom dia. Bom dia a todos. Essa pergunta, eu entendi aqui, porque eu mexo muito em sistema, o que quer dizer se ficava salvo tanto o login quanto a senha de algum funcionário no computador. Porque o que acontece? Muitas vezes o computador é exclusivo da pessoa e aí ela deixa a senha salva, porque aí já entra mais rapidamente. Isso acontecia com a ValeCard? No meu caso, não. Eu sempre tive essa maldade de não deixar salvo. Testa o seu microfone para nós, Mariana. Só um minutinho, tá? Só testando o microfone da... Oi, agora foi. Obrigado. Ok, obrigado. Alexandra, quem monitorava o sistema, né? Quem tinha a senha era vocês três. Uhum. Secretário. Mas geralmente era só eu que lançar as OSs e finalizar, imprimir. Esse serviço era o meu. Ah,
Quem tinha a responsabilidade de acompanhar o limite disponível para a contratação da prestação de serviço e compras com cartão da Valicard? Isso é complementando para você responder já de uma vez. E quem era ou eram os fiscais do contrato? O gestor, o Renato Graciano. Inclusive, no contrato tinha o nome, no contrato tinha o nome dele, fiscalizador do saldo, do contrato, tudo era ele. E o limite? O limite disponível para a contratação de preços, quem que acompanhava o limite? Também. Porque quando ia fazer os estimativos, ele que tinha que separar os valores para cada secretaria. Tá. Você chegou a ter conhecimento que o limite havia sido extrapolado? Porque da Valicard, o que consta nos nossos encartes, teria que foi, né, a adesão 300 e quantos, doutor? O valor foi aditivado 312.500 com aditivo. E nas apurações aqui, então, chegou o limite de 807 mil. Que pergunta a você. Você tinha conhecimento quando extrapolou, quando chegou a isso? Chegou, você teve conhecimento que já tinha passado do valor que estava... Na verdade, quando assinou o contrato, esse valor aí já tinha sido comprado. Não, o valor já tinha sido gasto antes de assinar o contrato. Eles estavam tentando uma ata para pagar o que tinha sido comprado. Não ia comprar ainda, não. Ia pagar. Só que aí não conseguiram uma ata de valor maior, porque a prefeitura já tinha um débito com a Valicard. Então, conseguiram uma ata menor. Espera aí, só para me entender melhor, e os colegas também ficarem atentos, que eu não, o que você quer dizer é que, quando tinha esse limite, já tinha comprado antes? Porque a gente estava sem licitação para comprar peça. Tinha acabado um cartão, que era anel, e a gente não estava conseguindo outra ata, que no caso era o secretário e o gestor, que era responsável pela licitação, para tentar encontrar outra ata. Aí, nesse tempo, foram comprando. Ah, tá. Eu entendi. Mas, assim, eu sei que você falou tal, mas aí continuaram comprando, por exemplo, era 312 e pouco, que você afirma que foi mais para pagar o que já tinha comprado. Isso, aí quando veio a licitação, não dava para pagar o valor. Aí continuou comprando. Aí continuou comprando, porque eles... Não é que continuou comprando. Esse valor aí, que hoje deve para a Valicard, já estava devendo. Ah, tá, os 800. Quando a gente lançou essas notas aí, a gente não estava comprando. A gente estava lançando para pagar. O que já tinha comprado anterior. O que já tinha comprado. O problema de ter passado, o problema é esse aí, porque já tinha comprado e conseguiu uma ata com valor pequeno. Tá, mas aí pergunto você, mas até objetivamente, o prefeito sabia? O secretário de obra, o gestor, você narra isso aí, né? Afirma que você estava no setor, e o prefeito tinha conhecimento? O secretário, o gestor sabia. Agora, o gestor fala que o prefeito sabia. O gestor. O gestor. Tá, nós temos aqui uma dúvida dentro da comissão, se, já que você era responsável, né, lá para a retirada, lançar as OS, mas gostaria que você relatasse, você tranquilo, pausadamente, mas em detalhes, como é que é a etapa para aquisição disso, para emissão dessas OS, como é que era feita, assim, qual era o trâmite de lançamento do sistema? Como é que você fez para coisa? Quem que solicitava a compra de peça, quem recebia? Se você falou que já estava comprado, como é que chegava até você para emitir essas OS? Assim, o passo a passo, porque para vocês, isso é uma coisa que já estava, que você falou já estava comprado. Teria que encaminhar para você alguma coisa para você lançar na OS. Como que era feito isso? Quem que levava? Como que era? O passo a passo, se fosse o certo,
seria o gestor me passar o que precisava comprar, né? Eu lançar no sistema, aí o primeiro fornecedor me dava o valor, depois abria o campo para me fazer mais cotações, o tanto que eu quisesse, para depois vir o sistema mesmo me dar o valor mais barato e eu aprovo. Como já tinha comprado, o gestor falava para mim, você vai tirar então, a gente deve tanto. Você vai tirar aí tanto para a Secretaria de Educação, tanto para a Saúde, tanto para a Administração e tanto para o transporte. E me dava as placas e eu tirava os valores, né? Jogava os valores e aprovava. Eu não tinha papel, ele não me passava papel nenhum, né? Tipo notinha, esses trem, nada. Ele falava de boca o que eu tinha que tirar. Mas, no final, quem assinava era ele e o secretário. Ah, tá. Então, você lançava no sistema o que eles passavam para você. Isso. Você lançava, mas quem assinava as OS, as ordens de serviço, era eles. Isso, não tinha como eles não saberem, eles ensinassem. Eles sabiam dos valores, tudo que estava tirando. E sempre tira nas secretarias que tem mais valor, que é mais fácil. Então, eles eram cientes. Se trata da Valicard no passo a passo, funcionava assim. Não tem papel, documento da relação. Não, de quanto devia a empresa, não. Não, eu digo assim, para a emissão da OS. Não. Não tinha. E mesmo já tinha sido, já adquirido, já tinha feito e tal, aí, como é que fazia? Só para mim tentar e os colegas ficarem atentos também, a nossa assessoria, como é que fazia? Por exemplo, só um exemplo que eu quero te dar, tá? Eu adquiri de você antes as peças. Isso. Aí você fala que fazia o orçamento, mas como é que você ia pagar para a pessoa se você já tinha comprado antes? Aí não tinha jeito de fazer orçamento. Ficava só uma OS, só um valor. Ah, já para a pessoa que estava devendo. Isso. Tipo assim, Alessandra, eu estou devendo 50 mil para botinha. Hoje você tira 30. As placas estão aqui? Aí aqui está as placas, você tira da saúde, da educação, onde tem mais valores. Aí eu ia lá, puxava as placas, porque é automático, puxava as placas, já lançava o valor, dividia lá os 30 mil para vários veículos. E a relação de peça, quem te dava era o gestor, no caso. Isso, comprei pneu, mas ele me dava relação de peças, mas não estava especificado para qual carro, não. Ah, tá. Procurava as placas para dividir. Lá e lançava. Ele mesmo não tinha uma relação, tipo, comprou esse pneu para esse carro, essa peça para esse carro. Não, a gente ia lá e lançava. Era aleatório, às vezes. Isso. Ah, tá. Ele só me falava o que estava devendo para o povo e o que tinha que tirar. Tá, e aí distribuía nas secretarias. Distribuía nas secretarias. Aonde tinha o valor. Ah, tá. Alguma dúvida sobre essa pergunta? Mandou? Tá, essa aqui você já respondeu sobre as compras, como é que era feito. Onde que era feito o controle das compras de peça e prestação de serviço antes da contratação da empresa Trivale e Valicard? Tinha outra operadora? Tinha a ANEL. Ah, e também, a ANEL começou, a Valicard, aí acabou, a Valicard entrou, depois a ANEL voltou de novo, terminou e agora é outra empresa. Tá. Para a emissão de um OS, a ordem de serviço, quais os dados são necessários? E quem fornecia esses dados para você? Você já falou, mas só para mim entender aqui, para ficar melhor listado. A emissão da OS. Quais eram os dados que é necessário quando você está lá no sistema? O que te pede lá na OS? Na OS me pede a placa, né, do veículo, a secretaria. Certo. Geralmente, isso aí, quando o cartão vem trabalhar no município, a gente passa uma relação para eles. Nós mesmos passamos
uma relação de placas, veículos, tudo do veículo. E um funcionário lá lança no sistema. Depois, só pela placa, eu puxo tudo do veículo, já cai tudo na OS. O maquinário é como? É número de patrimônio? Não, aí o maquinário a gente criava. Ele falava para a gente criar um número lá. Tipo assim, eu criava muito assim, por exemplo, Patrol. Aí eu criava lá P0003, P0004. Aí depois vinha um cartão para a gente, como um cartão de crédito, para a gente identificar os veículos. Cada veículo tinha um cartão. Entendi. Nos informa uma coisa para essa comissão. As OS, né, que você que era responsável, elas são emitidas em quantas vias? A prefeitura mantém um arquivo das OS emitidas de forma física? Você entendeu a pergunta? Entendi. No transporte, até a época que eu trabalhei, não. A gente emitia tudo. Eu posso emitir quantas vezes eu quiser. O sistema, ele uma vez instalado na prefeitura, ele não fecha mais. Mesmo se ele acabar, eu sempre tenho acesso a ele. Então, eu posso emitir quantas vezes eu quiser. Mas o arquivo todo fica depois no patrimônio, que é depois de tudo pago, fica no patrimônio. Aí fica todas as vias lá, no patrimônio. Mas o transporte mesmo não tem nenhuma via, só no sistema. No caso da Valicard, que nós temos na comissão, que não foi pago ainda para a Valicard, volto a insistir na pergunta seguinte. As vias das OS que foram emitidas por Vossa Senhoria, Vossa Senhoria disse que emitia as OS, de forma física, elas estão lá na prefeitura ou elas vão para a Valicard e não fica nenhuma via lá na prefeitura? Ou elas estão salvas num arquivo, num computador, em algum local? Essas vias estão no jurídico. O jurídico tem algumas, não sei se é todas, mas tem algumas que fui eu que emiti para eles. Na época, para o Vicente, secretário de administração. Você sabe informar para nós se o sistema Valicard, após ter terminado, ele continuou liberado, ou se hoje chegar lá, no setor onde você trabalhava, a gente consegue imprimir essas OS? Elas estão lá dentro do arquivo, fica arquivado, está lá no setor? Sim, consegue imprimir. Inclusive, a senha está comigo, porque eu não passei ela para o novo gestor. Então, você ainda tem a senha de acesso à Valicard? Eu tenho você não foi bloqueado? Não, é porque na verdade a gente não é bloqueado. Porque futuramente, se você quiser algum relatório, quiser imprimir alguma OS, quiser imprimir alguma coisa, o que gastou com o veículo, eu tenho acesso, eu não consigo fazer mais nada. Eu não consigo abrir uma OS. Mas na parte de relatórios do que era feito na Valicard, você tem total acesso. Até mesmo os outros sistemas para trás, tudo o acesso fica liberado, a gente não é travado. Achei que você estava me chamando, que você está querendo fazer. Eu vou suspender seu depoimento por 5 minutos, só para a gente, viu, doutor, fazer uma consulta. Eu volto seu depoimento em 5 minutos, eu suspenso por 5 minutos. Da servidora pública Alexandra Aparecida Xavier, a comissão se reuniu, Alexandra, até para fazer uma pergunta para você. Qual a última vez que você acessou o sistema lá? Eu não me recordo direito, né, a data, mas foi o dia que a Câmara, a Câmara pediu para a Prefeitura as OS, os relatórios, os documentos da Valicard. Aí foi o último dia. Foi até eu e o ANES que tirou junto. Tá, aí vocês acessaram e tiraram junto. Tá, nós gostaríamos de saber, a comissão também decidiu, hoje você está trabalhando normal, né? Na prefeitura, você tem seu horário de almoço e tal. Sim. Se você, depois de uma, lógico, breve autorização do excelentíssimo senhor prefeito, você faz representado aqui, né, para o doutor José Neto, que até nós vamos convidar depois para acompanhar nós lá,
para a gente fazer uma diligência até a prefeitura com autorização prévia do prefeito e tal, para que você pudesse ir conosco até o sistema, acessar o sistema e tal, para que essa comissão, né, certifique que nós estamos tendo uma dificuldade de ter acesso às OS. Você Sim. fala que o ELA tirou tal, mas as OS não foi entregue para essa comissão ainda. Tá? Então, já vai ficar, já ficou determinado aqui pelos membros da comissão, viu, doutor Zé Neto? Logo após o depoimento, você vai ser liberada, tudo tal. Lógico, você vai ver seu horário de almoço e tal. E você chega lá, o quê? Seu horário de almoço é até às 13 horas, seria isso? Sim, é até às 13, mas hoje eu teria um compromisso às 13 horas, eu já tinha até combinado. Mas já. você vai voltar à parte da tarde? Vou voltar. Ah, tá. Tá, tudo bem. Nós vamos decidir isso depois, nós vamos continuar aqui com os quesitos, para que a gente, com autorização, né, lógico, a comunicação antes lá, que a gente queria já fazer isso para aproveitar a presença do doutor José Neto, né, que é o representante do município, nos acompanhar a comissão também, o nosso assessor jurídico. Eu gostaria de voltar aqui aos quesitos e fazer outra pergunta. Se ficar assim meio maçante, não é para tentar jogar você em contradição. Você fica liberado e falar, essa eu já respondi, tá? Uhum. Que a gente tinha feito os quesitos e às vezes você pode até ter respondido. Você tem conhecimento de como era feito o frete das peças adquiridas pela prefeitura? Se esse transporte era feito por algum veículo da prefeitura? E se as peças vinham acompanhado de nota fiscal? Lembrando bem, né? E é com você que disse o negócio das compras. Se for emitida nota, como é que elas foram transportadas? Se não tinha as OS, não tinha nada. Quando eram peças pequenas, geralmente as ambulâncias traziam, daqui de Luz, os mecânicos iam buscar, raramente de Belo Horizonte o fornecedor trazia, mas de primeira mão eu nunca vi a nota fiscal, que o certo seria, quando chegasse a peça, como eu lançava no sistema, a nota fiscal tinha que ficar comigo. Mas não, só depois que eu emitia elas do sistema. Você tinha conhecimento, o senhor Renato Graciano e o secretário de obras, o senhor Naldinho, buscava peças também? Não, eles pediam aos mecânicos. No caso, um mecânico, né? Que só um que buscava. Quem é o mecânico? O Derlei. Essas peças, né, que chegavam antes, você sabe informar onde era entregue essas peças? Quem recebia e conferia essas peças? Lá na nossa sala mesmo. E quem recebia e O conferia? Renato. Renato, você fala Graciano. O Graciano. No seu primeiro depoimento aqui, Alexandre, você informou para essa comissão, está aí, a essa comissão, que existia compras fora do objeto da contratação da empresa Valicard. Você pode detalhar para nós melhor sobre essas compras? As compras que a gente fala fora do coisa. Você pode relatar melhor para ficar mais fundamentado aquilo que você falou da primeira vez? Sim, a gente compravam tinta para asfalto, já chegou a comprar madeira para ponte, a gente já pagou guincho, prancha para buscar veículo, aqueles maquinários lá em Porteirinha. E esses serviços não eram da Valicard. Então, mas só para ficar melhor, claro, você falou tinta, madeira para ponte, tal, guincho, tal. Mas como que era feito isso? Que vocês tiravam e você... Aí você vai confirmar, mas como é que vocês compravam? Quem pagava isso? Por exemplo, tinta para asfalto, pedia quem? Madeira. Pedia quem e depois tirava como para pagar quem deu esse dinheiro para comprar? Tirava a peça, né, depois, porque não tinha outro jeito. Geralmente, quem fazia esses tipos de serviço era a Botinha, né, a Botinha ali em Luz, a 3E,
coisas pequenas que não tinham, que compravam quindores, às vezes pecinhas que no um fornecedor que não era cadastrado na Valicard ia lá, comprava dele. A quindores o Xavier pagava, alguma manutenção. E esses grandes, geralmente, era a Botinha e a 3E. Por exemplo, a Botinha pagou as pranchas, que foi lá em Posteirinha. Você sabe me informar o nome da proprietária da Botinha? A Lília. Lília. As transações eram feitas com ela. Isso. Tá, assim, para ficar mais claro, para ver se eu entendi, os nobres colegas também aqui, né, fica à disposição para, às vezes, indagar alguma coisa sobre isso, para ficar mais claro para essa comissão. Vamos falar tinta, que é uma coisa mais forte, madeira. Pedia o empresário, a pessoa que era credenciada pelo cartão, Valicard, para adquirir isso lá e depois tirava em peça para pagar isso por... Seria isso? Você quer relatar melhor? Funcionava, era assim? Comprava, por exemplo, a madeira. Comprava de determinada pessoa aqui, em Dores. Aí comprava. Não tinha licitado. Aí ia lá no cartão, pedia o fornecedor para pagar, né? O fornecedor pagava, depois a gente tirava em peça. Você citou aí uma empresa, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. A empresa 3E, Comercial Limitada, o empresário proprietário é o senhor Edson Mendes da Silva. Esses dados que nós temos, ele prestou depoimento aqui e vem, né, fechar com o que você está falando. Ela era credenciada à empresa Trivale. Pergunta que a gente faz para você durante esse período que você teve lá, dessa gestão, você teve lá. Essa empresa, ela foi licitada pela prefeitura direto, ou era só pelo cartão, só pela Trivale? Ela prestou fornecimento para a prefeitura direto, através de licitação, foi contratado pela prefeitura, ou é só através de cartão, só através, que é o objeto aqui é a Trivale? Só através do cartão. Passava tudo pelo cartão. Tudo pelo cartão. Nada compra, nada direto. Ah, tá. Feito Então, um empenho, nada direto. Tudo pelo cartão. eu vou voltar, assim, você falou algumas coisas, mas eu vou voltar a insistir no depoimento do empresário Edson Mendes, tá? Que no depoimento perante essa CPI, quando esteve presente aqui, o empresário Sr. Edson Mendes da Silva, da empresa 3E Comercial Limitada, localizada em Belo Horizonte, disse que por várias vezes realizou, olha a palavra, ajeitos, quando solicitado pelo senhor Renato Graciano da Silva, ex-gestor de frota. Esses ajeitos eram do tipo pagar serviço contratado pelo município, como prestadores de serviços não licitados e não cadastrados a Trivale Valicard. Você confirma, você tinha conhecimento disso que isso ocorria? Sim. Outras empresas que você fala credenciada, você cita a Botinha Também. e cita a Transxavier. Também. Transxavier era mais só coisas aqui na cidade mesmo, coisas pequenininhas. Então, outra pergunta que é maçante, a empresa Botinha, você confirma que ela chegou, né, também fazer isso, pagar outro serviço. Da Botinha, era só pranchas, trem? Você tem conhecimento se ela paga outro tipo de serviço, assim, de madeira, mão de obra, de tinta, de alguma coisa? Ou é só prancha que você falou aqui, guincho? Olha, mas era prancha e guincho, porque geralmente ela já contratava lá em luz mesmo. O cara, por exemplo, da prancha era de luz, guincho. Tá.
Vou voltar no depoimento do empresário Edson Mendes da Silva, proprietário da 3E Comercial Limitada, tá? Volto a falar, às vezes fica massa, mas a gente tem que esclarecer, tá? Em depoimento perante essa CPI, o empresário Edson Mendes da Silva relatou que pagou faturas do cartão de crédito da prefeitura que estava entreaberto com a Trivale, com a Valicard. Você tem conhecimento disso, que ele pagou faturas que estava pendente com a Valicard Trivale para que pudesse fazer as compras? Sim, quando foi finalizar o contrato, esse contrato de 250 com a Valicard, aí eles, né, são várias pessoas, né, no sistema, aí o jurídico da empresa viu que tinha uma dívida da prefeitura com a Valicard e que só liberava esse valor se a prefeitura pagasse, né? Aí na época o Renato até procurou o procurador, o doutor Emerson, ele falou que não autorizava pagar. Aí o Renato autorizou um fornecedor a pagar a dívida para liberar o cartão. Ah, tá. Então, o senhor Renato Cristiano trouxe a responsabilidade para ele mesmo, para ele o mesmo, advogado... porque o Emerson não ia fazer um empenho para pagar. Aí o empresário é esse, o Edson? O Edson que pagou. E ele pagou, então, essa dívida estava aberta, o cartão lá, para liberar o cartão. Pagou. Volto a insistir. Como é que ele recebeu? Como é que que essa fatura que ele pagou, como é que foi para fazer a quitação com... Peça e serviço. Ah, tá. Então, aí tirou nota de peças e serviço. Serviço. Tá. E o senhor Renato Graciano é que pediu você para lançar no sistema isso, porque eu só fazia... Porque ele tinha que assinar, como que eu ia fazer... Não tinha como eu fazer da minha cabeça, porque no final lá quem assinava, quem liquidava, tudo era ele. Volto a insistir. O prefeito tinha conhecimento dessas faturas do cartão, desses pagamentos? E o Renato falava que estava fazendo porque o prefeito era ciente de tudo. Mas o prefeito, para mim, nunca... Mesmo nunca falou. O doutor até passou aqui, né, no direito de assessorar essa comissão. Então, para ficar mais simples, então era feita através de simulação de pagamento de peças e serviços. Então, fazia-se uma simulação, então, te dava a placa, você punha... As peças também era o Renato que passava para você, ele não lança peça A, B, C. Não. Ele passava falava, ó, você tira aí pneu, bateria, falava o nome das peças, porque eu não conheço peça, então... Você não conhece peça? Não, eu não sei determinar uma peça para um veículo, para outro veículo, então tudo eles passavam para mim. Então assim, aí fazia essa simulação, faz isso para quitar... Isso. É porque o senhor Edson, quando depois aqui, a Trivale também veio depois aqui, para os credenciados, os empresários, as empresas, a Trivale, eles não têm nada pendente para receber do que foi julgado no sistema para a Trivale pagou. Isso. Porém, o senhor Edson apresentou para nós que ele tem várias OS, que eu quero só entender, várias OS que ele não recebeu. Sim. Eu vou usar a palavra que usou aqui o senhor Edson, dos ajeitos. Ele comprou tinta, comprou madeira, comprou não sei mais o que eles pediram. Quando vocês lançaram as placas, tudo, o débito lá já, que a Trivale já tinha estourado muito tal, e ficou pendente. O que você pode nos informar sobre isso? Na verdade, acabou virando um bolo, né? Aí, e não parava, continuava. Vamos resolver aquilo ali, vamos fazer aquilo ali, vamos comprar. E ia comprando com a intenção de achar sempre uma ata maior. Só que aí depois não teve mais jeito, né? E ficou devendo todos os fornecedores. Além de ficar esse valor enorme aí, né, sem licitar, continuou devendo os fornecedores.
Tá, então os famosos ajeitos não teve como acertar. Alguns Está não. pendente. Não, está pendente. Ah, tá. É só para ficar mais claro, doutor, igual você falou, eu até tinha entendido. Alguns que estão pendentes, né? Assim, aí já é uma dívida direto dos ajeitos tal. Quando vocês emitiram a OS, já não teve mais ser aceita lá pela Trivale, não teve como Não, pagar. ela barrou. Quando ela viu que tinha ultrapassado o valor, né, aí ela travou o sistema. Por quê? São os sistemas, eles só mudam as posições. Por exemplo, a ANEEL, se eu for na Secretaria de Saúde e quiser comprar 50 mil reais de peça e lá tiver só 10, ela trava na hora. Na hora ela trava. E ela me dá o valor em tempo real. E a Valicard, quando fizemos o treinamento, ela falava que acontecia isso, só que não aconteceu. Ela passou direto. Então, enquanto ela passou, aí o que a gente estava devendo foi lançado. Foi aprovado e foi. Quando ela viu que não tinha jeito mais, que estava ultrapassando, ele travou o sistema. Se você for lá, a hora que vocês forem ver o sistema, eu vou mostrar. Tem OS que ficou em aberto. Não foram aprovadas. Então, elas estão pendentes. Elas estão pendentes. No caso, esse empresário Edson, que ele falou aqui, então é essas pendências, que ele falou que a prefeitura deve ele, são essas pendências do famoso ajeito. Isso. Ah, tá. Sandra, deixa eu fazer uma pergunta para você aqui. Disso tudo que você falou, você tem conhecimento, ou você sabe, se algum fornecedor desse, tanto da Botinha, tanto da Xavier, e lá, principalmente o senhor Edson, que teve nessa comissão, você sabe informar se ele já enviou dinheiro, através de Pix, conta bancária, alguma coisa, para alguns servidores ou agentes políticos para fazer esse ajeito, para pagar as pessoas? Você tem conhecimento? Ou você presenciou algum agente político, um servidor, ligando para o empresário, assim, só para nós entender essas compras? Tirava o S e tal, ele pagava a fatura, por exemplo, da onde pegava tal, tinta que você falou, ou ele chegava a mandar dinheiro vivo, ou trazer dinheiro vivo para a pessoa ir lá fazer esses pagamentos. Você tem algum conhecimento disso? Você sabe ou ouviu falar? Olha, desde o início, eu sabia que passava para o Renato, mas eu não provava. Cheguei até a procurar pessoas, né, da prefeitura e relatar isso, né, que estava acontecendo, mas aí a pessoa pediu para mim deixar para lá, porque eu não provava, né? Eu falei para a pessoa que eu ia falar para o prefeito, mas aí ele falou assim, não, larga para lá, porque já que o Renato fala que ele é da confiança do prefeito, vai virar uma briga. Então, larga para lá. Mas eu já tinha visto, já imaginava, assim, tira isso aí rápido para mim, porque ele vai passar o dinheiro para mim pagar isso, só que eu não sabia o que era que estava pagando. Entendi. Então, você presenciava e ele chegava para você falando, tira rápido, tal, que ele vai mandar o dinheiro, eu vou pagar isso, vou pagar aquilo. A prova é só essa aí, rapidinho aí, que eu preciso desse dinheiro hoje para pagar isso aqui. Mas o serviço mesmo, ou a notinha do serviço, eu não tinha. Essa pessoa, Alexandra, que você fala, que você conversou, relatou tal, você pode informar ou você prefere não informar quem é essa pessoa que você, né, conversou igual você falou, a pessoa falou, deixa para lá, não fala. Não, eu não queria comentar, porque hoje não é mais funcionário da prefeitura. Ok. Eu vou te fazer uma pergunta aqui, porque para você poder relatar para nós. Nós tivemos uma diligência lá na prefeitura,
Essa comissão ela foi completa, estava presente o nobre colega vereador Adilson Alves, a colega vereadora Carla Francisca Vieira, acompanhado do nosso advogado. Nós tivemos lá no jurídico da prefeitura com o doutor Emerson à época, sobre uma sindicância que foi nos informado que seria instaurada na prefeitura municipal para apurar essas supostas irregularidades na Secretaria Municipal de Obras. Nesses fatos, com a empresa Trivale Valicard, tal. Eu gostaria que você nos informasse se você tem conhecimento se essa sindicância funcionou, está em funcionamento, quem são, se você tem conhecimento quem são os membros, se você foi intimada para ser ouvida lá, se você prestou informações tal, se você sabe, porque você está lá no dia a dia dentro da prefeitura, né, no setor administrativo, você pode informar para essa comissão se isso, né, essa sindicância, e se você foi ouvida lá, prestou depoimentos, o que você pode relatar para essa comissão sobre a sindicância que foi estabelecida lá na prefeitura? Eu não fui chamada hora nenhuma, não me chamaram hora nenhuma para prestar esclarecimento, nada. Eu sei que tem uma comissão com 3 membros, que é o doutor Emerson, o Johnny, do IPTU, e o Ramuel, que é um funcionário novo que tem lá. São essas 3 pessoas. Agora, eles nunca pediram documento nenhum, nunca pediram nada. E você tem conhecimento, assim, lá dentro, se alguma outra pessoa for ouvida nessa sindicância, comentaram alguma coisa com você? Nada? Não, ninguém comentou nada. Então, a sindicância, você não foi ouvida nem nada? Não. Após o seu primeiro depoimento, a sua vinda aqui perante essa comissão tal, depois que você esteve aqui, você sofreu algum tipo de coação em seu ambiente de trabalho, alguma perseguição, alguma coisa, ou sua vida continuou normal dentro da prefeitura? No seu local de trabalho? Em relação à CPI, não, ninguém fala nada, né? Como eu disse, a minha perseguição, eu não entendo o porquê, desde que eu saí do transporte, né? Eu não sei o porquê, mas nunca ninguém falou nada para mim, eles não relatam nada, né? Para mim, não. Antes de eu te dar a liberdade de você falar o que você quiser, eu primeiro gostaria de saber da excelentíssima vereadora Carla se tem algum quesito, alguma pergunta para depoente. Não. Foi bem explicado. O novo colega relator, vereador Adilson Manuels, não. O representante aqui da prefeitura, doutor José Neto, advogado lá que representa o município, tem algum questionamento, alguma pergunta para a nossa depoente? Presidente, sim, tem algumas perguntas. Primeiramente, bom dia ao senhor, cumprimento a mesa na pessoa do senhor, cumprimento a testemunha também, doutor. E todos os servidores da casa e demais presentes. Alexandre, eu queria fazer para você 2 perguntas, ou 3, na verdade. Em relação a quando você fala de gestor da pasta, que te pedia para poder fazer as coisas, ou determinava algumas ordens, você se refere a quem? Renato Graciano. Renato Graciano, doutor. Na verdade, eu reporto para o senhor as perguntas, né? Me desculpe. Não, porque a gente está nessa liberdade, mas o que você fez, eu já falei. Pode responder. Presidente, eu queria saber da testemunha, em relação a esses fatos que foram narrados,
esses supostos ajeitos que aconteceram, se a testemunha presenciou a ordem direta do Alex, né, a suposta ordem ao Renato Graciano, ou se o Alex, né, o prefeito, chegou a dar uma ordem diretamente a ela para poder operacionalizar esses ajeitos. Para não ficar assim muito maçante, você entendeu a pergunta do doutor, né? Pode responder. Sim, não. O prefeito nunca chegou em mim diretamente, me pedindo alguma coisa assim, e eu nunca presenciei ele falando nada para o Renato em relação a isso. Entendi. Então, essas supostas compras que foram realizadas anteriormente aos processos licitatórios de contratação e esses serviços, né, que foram adquiridos anteriores ou com objeto diverso, a testemunha nunca presenciou ou nunca teve algum pedido do prefeito? Você confirma, Alexandra? Você responde? Do prefeito, não. Só do secretário e do gestor. Sem mais. Sem mais. Alexandre, nesse momento, a comissão queria oportunizar você. Só um minutinho. Isso, o secretário Dominaldo. O secretário é o Dominaldo, né, Isso. Naldinho, só para confirmar. Nesse momento, Alexandre, a comissão entende oportunizar para você, que você tiver mais alguma coisa para falar para essa comissão, se você quiser relatar mais alguma coisa sobre esse depoimento seu, que você pudesse, né, esse é o momento. Se você tiver alguma informação mais a prestar, nós estamos aqui para te ouvir. Você tem mais alguma coisa para acrescentar disso que foi falado? Não, eu acho que foi tudo que eu tinha para dizer. Eu acho que eu já disse, né? E é isso. Então, nós já vamos te liberar, vou suspender a reunião por 5 minutos, que seja lavrado o termo, né? Que você aguarde assim, e já fica acertado, tá? Nós temos o contato telefone da servidora aqui. Você forneceu o contato do seu telefone? Porque aí, doutor, a gente vai ver, para depois estar entrando em contato com o prefeito, para ver se a gente já resolve essa diligência hoje, para também aproveitar que Vossa Senhoria está no município, para não trazer um transtorno de vir lá de Uberlândia e tal. Às vezes a gente já faz isso hoje, tá bom? Aí você deixando o seu contato, a gente liga para ver o horário que você está lá, se tiver ok do prefeito, aí nós vamos dirigir até a prefeitura. Eu suspendo a reunião por 5 minutos.